adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Boa noite, povo de Deus. Vamos nos colocar de pé. Glória a Deus. Estamos aqui nessa sexta-feira, a última sexta-feira de 2024. Será que a gente pode? Vocês podem aplaudir a Deus, porque até que o Senhor nos ajudou, amém? Aleluia! Você pode olhar para essa pessoa que está ao seu lado e dizer: você é um vencedor, você é uma vencedora. Estamos finalizando, né, nessa última sexta-feira no lugar certo, né? O Senhor tem uma nova temporada sobre nós. E nós já estamos criando uma grande expectativa para tudo aquilo que o Senhor vai fazer no próximo ano. E eu creio que o Senhor ainda tem muito mais a fazer até o dia 31. Às vezes você chegou aqui e pensou: nossa Deus, ainda não aconteceu o que eu pedi. Oh Deus, ainda não recebi aquilo que eu tenho almejado no meu coração. Mas acalma a tua alma, porque ainda tem até o dia 31 para acontecer. E seja feito conforme a sua fé. Então, se você tem fé do tamanho de um grão de mostarda, creia que pode acontecer sim. E se não acontecer, fique em paz também, porque tudo tem um propósito debaixo dos céus. Amém? E eu fico muito alegre porque o Senhor tem coisas novas a nos dar. Sabe, às vezes a gente fica insistindo tanto naquela roupa velha, a gente fica insistindo tanto, né, em coisas lá do passado, e acaba esquecendo que o Senhor tem algo novo. E às vezes, para dar o novo, nós precisamos nos desvincular daquilo que é velho, daquilo que para nós é cômodo. Então quero te fazer um convite nesta sexta-feira a você lançar tudo aquilo que ainda é velharia e que está te impedindo de receber o novo de Deus ainda esse ano de 2024, porque Deus tem ainda muito mais a semear na sua vida e você tem muito mais ainda a colher da parte dele. Eu creio em nome de Jesus, amém? Vamos fechar os nossos olhos. Se você puder levantar as suas mãos como um ato de rendição, de entrega, e vamos orar ao nosso Pai. O Espírito Santo de Deus já está aqui neste lugar. Ele já está pairando sobre nós, olhando os nossos corações. Ele está sondando aí o que está dentro de você, o que precisa ser transformado, o que precisa ser tocado nessa noite. Ele te trouxe aqui nessa noite. Ele sabe da necessidade que você precisa. Ele sabe daquilo que você tem almejado, que você tem buscado com a sua fé. Oh Espírito Santo, bem-vindo aqui. Toca os corações. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nessa noite preparar esse ambiente profético para que o Senhor possa se mover em nós. Nós queremos entregar tudo que temos, tudo que somos. Queremos lançar, Senhor, a nossa fé em Ti, crendo que ainda não é tarde demais para grandes coisas acontecerem. Por isso, Pai, assim como nós estamos aprendendo hoje, que nós possamos nos desvincular daquilo que ainda nos prende ao passado, aquilo que nós vivemos, aquilo que nós passamos, porque nós queremos sim, Senhor, tomar posse daquilo que é novo para nós. Nós queremos sim, Senhor, tomar posse daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nessa nova temporada. Senhor, nós queremos tomar posse daquilo que o Senhor tem reservado para a nossa família. Então, em nome de Jesus, Pai, nós queremos iniciar este culto entregando a Ti o controle dEle. Nós estamos cansados de estarmos no controle de tudo. Por isso nós decidimos entregar. Faça o Teu querer nessa noite.
toca nos lugares que precisa ser tocado hoje. Eu me entrego, eu me rendo, eu me lanço e digo para ti, Espírito Santo de Deus, tu és bem-vindo dentro de mim, tu és bem-vindo dentro de mim. Venha me tocar, Espírito. Aleluia. Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar, Senhor. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos dois ou três ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes que eu cantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. Teu é o reino, teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Jesus, só tu és santo. Queremos iniciar o nosso culto entregando a ti, Jesus, toda adoração, todo reconhecimento. Não há outro, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo, só tu és Senhor, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Todos os versos e canções, diga pra Ele. Todas as vezes, Senhor, eu quero me apresentar diante de Ti. Que teu para todo sempre, pra sempre. Teu é o domínio E o poder, amém, amém. Teu é o reino, e a glória pra sempre. teu é o domínio e o poder, amém, amém. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és. Não há outro.
Mais uma vez engrandeça. Só tu és. Só tu és santo, Senhor. Só tu és digno. Só tu és. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro. Não existe Deus como nosso Deus. Aleluia. Santo, santo, santo és tu, Senhor. Digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Aleluia. Tu és digno, Senhor. Nós queremos levantar um altar de adoração a Ti nessa noite, como reconhecimento, como gratidão, porque nós estivemos aqui diante da Tua presença nesse ano de 2024. Oh, Senhor, nós Te agradecemos. Aleluia. Glória a Deus. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas e cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que ele virá. É ele, por ele. Dono dos meus dias, estou preparando um caminho, endireitando as veredas e cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça sempre, e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as tuas sandálias, e nele a minha vida está, e eu caminho com uma certeza. Ele virá, de que ele virá. É ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias, ele virá, soberano em poder, ele virá. E o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder, ele virá. E
abrindo mão com alegria. Ele, por Ele que eu estou, que eu gastarei, que eu investirei. Se for possível, eu perderei dono dos meus dias. Ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano. Ele virá com o teu reino sobre nós, com o teu governo sobre nós, e nós seremos concidadãos deste governo, deste reinado de justiça, de amor, de graça. Ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá. Ele virá. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Aleluia. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Queremos mais de ti, Senhor. Aí do seu lugar, feche os teus olhos e atrai a presença de Deus onde você está. Você é responsável em atrair a presença de Deus. Você não depende de algo humano. Você só precisa pedir e querer nessa noite. Então atraia. Diga: eu quero, Senhor, mais de ti. Aleluia. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, eu não temerei. Na tua fumaça de glória, eu entrarei longe dos santos dos santos. Não sei mais viver. E se eu passar? E se eu passar pelas provações, pelas circunstâncias, eu não vou ter medo, porque o Senhor me envolve com a sua graça, com o seu cuidado. Eu entrarei longe dos santos dos santos. Não sei mais viver. Quem já pisou
vai vir. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clamar pela glória, a glória. Eu quero mais, Senhor, da tua glória. Peça nessa noite. Glória, glória. Eu quero mais de ti. Glória, glória. Diga que Ele é santo. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clamar, nós clamamos a ti. A glória de Deus, a Shekinah do Pai. Queremos, Senhor, quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clamar pela glória, a glória. Feche os teus olhos e clame pela glória de Deus. Eu quero mais de ti, Senhor. Eu quero mais da tua presença. Oh, Senhor, nós sabemos que tu estás aqui no nosso meio. Obrigada, Pai. Obrigada porque a tua doce presença já está aqui. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é aquele que renova as nossas forças, renova a nossa fé. Obrigada, Deus. Obrigada, Senhor. Aí do seu lugar comece a agradecer ao Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Aleluia. Aplauda Ele. Glória a Deus. Boa noite. A paz do Senhor, amados. Neste mesmo espírito, nessa mesma unção que a gente pode sentir aqui, quero convidar vocês de casa, vocês aqui presentes, para a gente orar pela última vez aqui, neste ano de 2024, pelas nossas famílias. Amém? Pai, te apresentamos as famílias da nossa igreja. Pedimos que a tua graça se faça presente a cada dia na nossa casa. Abençoe cada marido, esposa e filhos. Que a tua proteção seja sobre todos e que todo mal seja repreendido em nossas famílias. Quebramos toda maldição, sentença, condenação pelo sangue do Cordeiro. Desfazemos todo laço, todo levante e todo ataque direto ou indireto do maligno. Ministramos confusão no reino espiritual e ordenamos em nome de Jesus que todo o mal seja desfeito. Todo tipo de opressão, perseguição, caia por terra agora no nome de Jesus. Profetizamos famílias felizes e que andam em temor na tua presença.
Coloca, Senhor, os teus anjos protegendo, guardando e livrando cada membro da nossa família. Que possamos andar em temor, obedecendo a tua palavra. Que possamos viver dias de prosperidade, grandes milagres. Abençoe, Senhor, o nosso trabalho e projetos. Que possamos ser uma família de testemunho e que seu amor, que seu nome seja glorificado pela nossa fé. Manda para longe da nossa casa toda a praga, pestilência, doença e enfermidade. Nos conserve, Senhor, com saúde, força e vitalidade. Repreendemos todo espírito de fascinação, sedução, assédio e sensualidade. Repreendemos o espírito da mulher estranha e da mulher estrangeira. Todo adultério, infidelidade, traição, prostituição, cai por terra em nome de Jesus. Guarda, Senhor, o marido, a esposa e os filhos. Que haja santidade em nossa casa e que possamos te servir em obediência, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. A paz do Senhor, igreja. Tá fraco. De novo. A paz do Senhor, igreja. Agora sim. Vocês podem se assentar, por favor. Primeiramente, gostaria de dar as boas-vindas a todos os visitantes. Você que nos visita pela primeira, segunda, terceira vez. Aos queridos e amados irmãos que nos acompanham pelo YouTube, pela live. Que a palavra, que a ministração de hoje se faça presente em todos os nossos corações, né? Segundo, é muito importante ao chegarmos na igreja que nós façamos o nosso check-in nas redes sociais, no Facebook, na página da Igreja da Fé Cristã. Inclusive nos siga no Facebook, assim como também nos siga pelo Instagram, pelo YouTube, também Igreja da Fé Cristã. É importante durante a nossa rotina, o nosso dia a dia, que nós assistamos pelo menos 2 vídeos durante a semana, para que a palavra de Deus ela se faça presente no nosso coração, na nossa rotina, né? Mesmo quando nós não estamos presentes aqui dentro, na casa de Deus, a gente leva o Espírito Santo de Deus, a palavra do Senhor nos nossos corações, sendo ministrados diariamente, assistindo esses vídeos. Então é muito importante que nós assistamos esses vídeos semanalmente, né? Depois, todos os nossos cultos, né, só reforçando, ocorrem às 8 horas nos dias de sexta-feira, como é o dia de hoje, e às 7 horas aos domingos também, né? Vamos lá. Nesse domingo, culto normal, tá? Às 7 horas, vocês não estão convidados, estão convocados. Então, às 7 horas, nós nos encontramos aqui novamente. Importante reforçar, no dia 31/12, tá ali, ó, o domingo, certinho. E agora, no dia 31/12, no último dia do ano, nós teremos aí o culto da virada, na terça-feira. Então, você que tem essa disponibilidade, tem esse espaço aí no teu último dia do ano, vem aqui, passe conosco, passe os últimos momentos do teu ano aqui na casa de Deus. Eu acho que não tem companhia melhor do que a companhia de Deus para esse término de ano, início do novo ano que nos espera, que é 2025. Né? Gostaria de agradecer a atenção de todos os irmãos e desejá-los um ótimo culto. Deus abençoe. Glória ao nosso Deus, a paz do Senhor Jesus, boa noite, todo mundo bem aí na presença do nosso Deus? Glória a Deus por isso, né? Vamos falar de uma parte importante, né, do nosso culto, não que as outras não sejam, né? Desde o começo, os louvores, a adoração, a oração, tudo é importante na casa do Senhor, mas vamos falar de mais um pouquinho, né, de mais uma parte importante, que é a parte das finanças, é a parte dos nossos dízimos, a parte das ofertas, aquela parte que é onde nós cristãos temos que ter o nosso coração, um coração generoso, um coração grato, né? Para que a gente possa dispor daquilo que o Senhor nos deu,
que a gente possa devolver, né, um pouquinho, o mínimo, né, para o nosso Deus, para que possa ter continuidade a obra do Senhor aqui na terra. E assim, fazendo isso, nós estamos contribuindo na obra do Senhor, estamos contribuindo para que nós cresçamos, né? Para que nós tenhamos mais conhecimento, para que nós possamos, né, ajudar mais ao próximo. Porque é tão gratificante, pelo menos, né, para mim, eu acho, é tão gostoso a gente ser abençoador da obra. É tão gostoso a gente saber que a gente está colaborando um pouquinho com a casa de Deus. É tão gratificante a gente saber que a gente ajuda o nosso próximo, seja, né, através de uma cesta básica, seja através de uma palavra, seja através de uma adoração, mas que a gente contribui com a obra de Deus. Porque aqui, nós, povo de Deus, nós somos planos do Senhor. Quem aqui faz parte dos planos de Deus? Eu faço parte do plano de Deus. E nós que somos parte dos planos de Deus, temos que estar incluídos em tudo aquilo que o Senhor faz. Fazemos parte, somos corpo. Temos que ser inclusos. Eu sei que tem gente, né? Pode ser que não aqui, pode ser que, né, não esteja em casa, mas tem gente que às vezes essa parte de finanças não gosta muito, né? Se sente meio constrangido. Mas eu tenho certeza, né, que se você pedir direção a Deus, direção ao nosso Senhor, Ele vai tirar, né, isso do seu coração. E você vai ser participante, junto conosco, dessa parte tão gostosa, tão gratificante que é ajudar ao próximo. Cooperar, né, um pouquinho mais na obra do Senhor. É aquilo que nós devemos fazer. É isso que, como nós cristãos, devemos fazer. Amém? E eu quero participar da bênção que eu ganhei, gente. Olha que coisa linda que eu ganhei. Olha só. E eu falo para Deus, e ainda o ano não terminou. Eu sei que Deus ainda tem muito mais para mim e tem muito mais aí para você. Eu tenho certeza. Lindo, amei, estou apaixonada. Uma pessoa muito amada me presenteou. Ai, eu estou assim, radiante. Lindo demais, né? Eu gostaria que vocês abrissem aí as suas Bíblias no livro de Provérbios. Provérbios 3, o 9 e o 10. Diz assim: honra ao Senhor com teus bens e com as tuas primícias, e todos os teus rendimentos, e se encherão com fartura os teus celeiros, assim como transbordarão de vinho os seus reservatórios. Aleluia. Palavra do Senhor. Para quem só fala que não, mas dízimos e ofertas, é o tempo da lei, né, hoje já não vale mais. Mas aqui não está dizendo nem se é antes, depois de Cristo, se é no tempo da lei, se é no tempo da escravidão. Está dizendo para a gente honrar ao Senhor através dos nossos bens, das nossas primícias. Então, quando você dizima, você está honrando a Deus. Você não está fazendo só para você, né, para que cumpra o mandamento do Senhor. Olha, dê ao Senhor, porque Ele vai te dar de volta, Ele vai retribuir. Mesmo porque a gente não está dando nada, né? A gente está só devolvendo o que Ele nos deu. Mas Ele é honrar o nosso Deus. É um princípio muito importante. É aquilo, sabe, que Deus faz com a gente? Olha, é aquele ciclo, me dá, me devolve porque eu vou te devolver em abundância. Eu não vou te devolver só a 10ª parte igual você me deu, não, eu vou te devolver muito mais, sabe? A 1 por 100 é muito mais coisas que Deus quer de nós. Não é só aquele simples fato de você pegar o seu dinheirinho e colocar ali, não, Deus quer muito mais, é a obediência, né? É provar ao nosso Deus o nosso amor, a nossa gratidão por Ele nos dar aquilo, né? Que muitas vezes nem merecemos, porque muitas vezes não somos merecedores, né, de nada que nosso Deus faz, mas Ele nos dá. E a gente devolve um pouquinho, muitas vezes até com medo, né, de faltar. Não, Senhor, esse mês eu acho que vai ficar um pouquinho apertado, eu acho que esse mês não vai dar.
Não faça isso. Creia que vai dar, vai sobrar, você vai contribuir com 10% e você vai ajudar muito mais na obra do Senhor, muito, muito mais. Os hebreus, quando eles estavam lá no deserto, eles não tinham o que comer. E o Senhor falou, descerei dos céus o maná para vocês. Não precisa vocês fazer nada não, pode deixar. Eu vou dar comida para vocês. Não precisa fazer nada. E olha só, não se preocupe com amanhã. Pegue só a porção de hoje. Pega só para hoje. Guarda só, come o de hoje, o que vocês puderem. Como mesmo. Se fartei. Mas só para hoje. Deixa que amanhã eu cuido. Deixa que o amanhã é meu, pertence a mim. E continua assim nos dias de hoje. Não vai faltar. Deixa que Deus do amanhã, Ele cuida. O amanhã pertence a Ele. Jamais, eu tenho certeza, eu creio no Deus que eu sirvo, que você vai servir Ele com 10% e Ele vai deixar faltar para você na sua casa? Nunca, gente, jamais. A não ser que você não seja aquela pessoa regrada, né? Que sai desvairadamente gastando, não tem o seu cronograma do ano, né? Aí é diferente, aí já não é Deus, aí você já saiu dos caminhos, já saiu dos trilhos. Mas se você andar nos caminhos do Senhor, fazer suas compras, gastar o seu dinheirinho da forma que você acha correto, sem comprometer as suas finanças, sem você deixar de dormir, sem se alimentar, fazer tudo cronometrado, tudo direitinho, organizado, num cronograma, vai dar tudo certo. Deus vai prover tudo que você precisa e muito mais. Porque o nosso Deus, Ele faz dessa forma. Ele só não dá aquilo que nós precisamos. Ele nos dá além, né, daquilo que nós precisamos. Bem? Eu gostaria de falar para vocês uma coisa importante. Que eu aprendi que quando nós ofertamos, a gente fala assim, mas eu vou ofertar porque Deus vai retribuir, Deus vai me dar de volta. Mas, gente, eu aprendi que é muito mais gostoso do que aquilo que Deus vai me dar de volta, é quando a gente ajuda. Né? A gente fala, gente, eu faço parte, eu ajudo a colaborar na casa do Senhor. Gente, eu ajudo a pagar aquele funcionário. Né? É eu que estou abençoando, eu estou ajudando a abençoar. Eu estou ajudando a abençoar pessoas. Porque aqui tem uma rede de pessoas que trabalham. E elas vivem do quê? Elas vivem de salário, elas vivem de pagamento. E eu acho tão gostoso, tão gratificante. Nossa, eu posso ajudar um pouquinho, né? Nem que seja um pouquinho só, com um pouquinho só do meu salário, eu posso ajudar outras pessoas. E eu acho que isso é importante no cristão, né? É ajudar o nosso próximo. Né? Seja dessa forma, seja com dízimos, com oferta de amor. E é tão importante, isso é tão importante que a palavra de Deus diz que o Senhor ama aquele que dá com alegria. Ele ama, gente, Ele ama isso. Não é uma coisinha qualquer, assim, não, Ele ama o filho dele quando dá com alegria, quando chega aqui na frente, independente do valor que seja, um pouquinho para mim, às vezes é muito para você, às vezes muito para mim, é pouquinho para você, mas que você venha aqui com alegria. Olha aqui, Senhor, era para ajudar a tua casa, é para a tua manutenção, é para ajudar o órfão, é para ajudar a viúva, é para ajudar no que for necessário nesse meio aqui, enquanto nós estamos aqui nessa terra, e for necessário que nós usemos o dinheiro, que for necessário usar, né, ouro, prata. Mas eu estou aqui, Senhor, com o coração disposto a te obedecer. Eu estou aqui disposto, Senhor, a estar aqui de acordo com a tua palavra. Quem quer dizer, com o teu mandamento, com a tua... A obrigação é mais pesada um pouquinho, né? É debaixo da lei, eu não sei, a palavra que a pessoa quiser usar, que se achar mais confortável, né? Mas faça isso com o teu coração, faça isso com amor, faça isso com alegria. E quem quiser, né, contribuir com a obra do Senhor, vai estar ali o Pix, né? Você pode estar participando da obra de Deus. Quando Deus faz descer do céu coisas sobrenaturais sobre a nossa vida, não duvide
que através disso, que o Deus repreende mesmo, gente. Eu tenho certeza disso porque eu vivo isso. O meu Deus, Ele não deixa faltar no meu lar. O migrador, ele não entra. Os meus celeiros estão sempre fartos, sempre cheios. Eu posso dizer isso, não com orgulho nem com soberba, mas eu disse isso porque o meu Deus, Ele provê tudo que nós precisamos. Tudo que nós precisamos. Acontece coisas difíceis nas nossas vidas? Acontece. Nossa, não sei se já aconteceu com vocês, mas na minha casa já tem mês que às vezes queima o chuveiro, aí no mesmo dia queimou o micro-ondas, depois no outro dia queima não sei o que, acontece não sei o que, parece que acontece tudo de uma vez. Quando acontece parece que vem tudo junto. Mas o nosso Deus, Ele dá condições para que a gente consiga arrumar tudo de novo, comprar tudo de novo, melhor ainda do que aquele que nós tínhamos. Nosso Deus faz dessa forma. Se a gente não tem condições, Ele arruma alguém para nos presentear, para nos dar aquilo que nós precisamos. Mas isso só podemos fazer porque esse nosso Deus, Ele é fiel e Ele é justo com as nossas vidas. Amém? Contribua com amor, com uma alegria, com gratidão ao nosso Deus nessa noite. Porque amo tua casa, ó Deus, faço tudo por amor a ti. Minha vida, minha casa, meu trabalho, minhas posses, como oferta, tudo isso te entreguei. Tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho é teu. Para construir um palácio para Deus, é preciso amar sem limites, adorar, adorar com atitudes, adorar com consciência, adorar é uma virtude, adorar é minha essência. Para construir um palácio para Deus, é preciso amar sem limites, adorar, adorar trazendo ouro, adorar trazendo a prata, adorar trazendo tudo para erguer a sua casa, um palácio para Deus. Vamos colocar de pé e vamos orar? Erga suas mãos em direção e ore juntamente comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, que nessa noite Tu possa estar abençoando, Senhor, o Teu povo, o Pai querido, os ofertantes, os dizimistas, Senhor, deste lugar. Coloco nas Tuas mãos cada um deles, Senhor, que nessa noite Tu possa prover, Senhor, tudo aquilo que tem faltado nos lares de cada um, Senhor. Abençoa, Senhor, os desempregados nessa noite, Senhor. Abre portas de emprego, Senhor, neste lugar. Senhor, que 2025 seja um ano de testemunhos de grandes empregos, promoções, Senhor, neste lugar. Abençoa, Senhor, o empregador. Abençoa o pequeno, o médio, o grande empreendedor, Senhor, deste lugar, dessa cidade. Senhor, abençoa o Teu povo de forma especial. Senhor, aquele que almeja a sua casa própria, Senhor. Que seja hoje, Senhor, que seja agora, Senhor, o Teu trabalhar. Pai querido, aquela quitação, Senhor, aquela prestação que está em atraso, eu declaro em nome de Jesus, Senhor, que ela será colocada em ordem, Senhor. Que os celeiros dos Teus filhos serão fartos. Que toda dívida, Senhor, antiga,
antiga, toda dívida atual, Senhor, seja paga em nome do Senhor Jesus. Pai querido, ações judiciais, Pai querido, Senhor, que Tu possa colocar em Tuas mãos cada causa, Senhor. Vai trabalhando, Senhor, naquele meio de juízes, Senhor. Vai trabalhando naquele meio de advogados, Senhor. Derramando do Teu poder, Senhor, da Tua unção, Senhor, sobre cada um que tem ações ali, Senhor. Eu creio, Pai amado, que o ano da colheita, Senhor, será farto. Ele ainda não acabou, Senhor. E ainda tem muito, muito mais para o Teu povo, Senhor, neste lugar. Abençoa, Senhor, aquele que está em casa agora, que está com seu coração ansioso, Senhor, que não pode estar aqui ofertando, Senhor, mas que Tu possa estar abençoando ele da mesma forma, Pai querido, porque eu creio, Senhor, na intenção do coração, Pai amado. Pai querido, em nome de Jesus, faz a Tua obra neste lugar, e eu creio que grandes milagres o Teu povo há de ver aqui, Pai. É no nome de Jesus que eu Te glorifico, Te exalto e Te agradeço. Amém. As palmas adoram o nosso Senhor. A pastora Dailton vai estar trazendo a palavra do nosso Deus. Vamos estar colocando as mãos aqui em direção ao servo do Senhor e orando por ele. Senhor, meu Deus e meu Pai, toma nas Tuas mãos o Teu filho que vai estar trazendo a Tua palavra nesta noite. Eu sei, Pai querido, que Tu já falou através do louvor, Tu já falou, Senhor, através das finanças, das orações, mas eu sei que Tu ainda tem mais ainda para o Teu povo, Pai querido. Fala grandemente aos nossos corações, que a Tua palavra possa entrar, Senhor, em nosso coração, que nós possamos guardá-la, Senhor, e praticá-la, Senhor. Usa o Teu filho, usa os lábios dele, o coração e a mente dele para falar com o Teu povo nessa noite. Eu Te agradeço e eu Te louvo em nome de Jesus. Glória a Deus. Boa noite, amados. Na paz do Senhor Jesus. Pode sentar, irmão. Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus, pode dar um glória a Deus. Aleluias. Deus é maravilhoso. Nós não cansamos de relatar que grandes coisas o Senhor tem feito pelas nossas vidas. Eu gostaria de estar pedindo aos amados, de coração, olhe para o seu irmão ao seu lado e diga para ele: Deus proverá. Aleluias. Deus proverá na minha vida e na tua vida nesta noite, em nome de Jesus. Porque este Deus é um Deus de provisão, é um Deus que ama, é um Deus que guerreia as nossas guerras, né? Ele luta por nós. Nós somos soldados de Jesus, que lutamos, mas sem Ele nós não conseguiremos vencer batalha alguma. E nesta noite, nós queremos mais uma vez contemplar aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Por isso, meus amados, é bom nós estarmos perfeitamente alinhados com aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta noite. E desde o início o Senhor tem falado. Ele usou aqui a pastora Leise, dizendo que faltam apenas 4 dias para o final deste ano. Apenas 4 dias. Ainda dá tempo para mim, ainda dá tempo para você. Quem crê nisso, que Deus vai operar nesses 4 dias, você pode, desde já, tomar posse daquilo que você tem apresentado para Ele. Aqui está um recipiente que Deus tem recebido. Você ali no início do ano, lá no início do ano, você teve o desejo no seu coração, você precisa de algo.
E esse algo que muitas vezes você precisa, você acha que não vai conseguir com as suas próprias forças. E você apresentou ao Senhor. Se você ainda não recebeu algum item daqueles que você apresentou ao Senhor, eu quero te dizer nesta noite, Deus proverá em 4 dias para que o sobrenatural de Deus venha acontecer na minha vida e na sua vida em nome de Jesus. Esse é o Deus que nós servimos. E eu falo com alegria de muitas coisas, ou de algumas coisas. Para muitos, 2 coisas já é demais. Para alguns não. 10 coisas é o suficiente. Eu coloquei algumas coisas, algumas petições, algumas necessidades, apresentei ao Senhor. Algumas já foram concretizadas em nome de Jesus. E as que não foram, que são bem poucas, ainda faltam 4 dias para que a promessa de Deus na minha vida e na sua vida aconteça para a glória dele. Aleluias! Eu não conheço, eu não sei a sua necessidade. A gente pode até tentar, né? Através de um abraço, através de um aperto de mão, compartilhar a alegria do céu. Mas muitas vezes eu não sinto a dor que você sente. Mas o Senhor conhece. Ele conhece o meu coração, Ele conhece o seu coração. Ele sabe da minha necessidade, Ele sabe da sua necessidade. E é esse Deus que nós cremos, e é nesse Deus que nós confiamos, é o Deus da provisão. E esse mesmo Deus vai operar nesses 4 dias na tua vida, como já disse, de uma forma sobrenatural. Porque natural você pode fazer. Natural nós temos condições de fazer. Partindo daí já fica nas mãos do Senhor. E eu creio que Ele vai entrar com as providências do céu. E o nome dEle será exaltado através das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amados? Vamos ler aqui alguns versículos da palavra do Senhor. Livro de Gênesis, capítulo 21. Apenas 3 versículos deste capítulo. Os irmãos podem estar apresentando ali no telão. Gênesis capítulo 21, do versículo 1 ao 3. Aleluias! Vejam só como Deus é maravilhoso. Vamos ler junto? Olha só o que diz ali a palavra do Senhor. Versículo 1. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Versículo 2. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, 100 anos, diga-se de passagem, no tempo determinado que Deus lhe falara. Versículo 3. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhes dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Amém? Quem aqui não conhece essa história? Quem aqui não conhece esta passagem? Tempo determinado, olha ali, o tempo determinado de Deus durou apenas 100 anos. 100 anos. Foi o tempo de Deus na vida, na promessa, na realização do desejo do coração de Abraão. 100 anos. E nós estamos falando aqui de 4 dias.
para que aconteça o milagre de Deus na tua vida, aleluias! E eu creio, assim como Abraão creu, ali que iria acontecer no tempo determinado, e aconteceu para a honra e glória do Senhor. Amados, agora vamos lá para o capítulo 22, logo em seguida, capítulo 22. É a continuação dessa mensagem e dessa promessa que aconteceu ali na vida de Abraão e da sua esposa. Logicamente que era um conjunto de bênçãos. A família estava sendo abençoada, mas para que aquela bênção se realizasse, né? Como Deus havia prometido, haveria alguns processos para acontecerem na vida de Sara e na vida de Abraão. Capítulo 22, amados, a partir do versículo 1. Aleluias. Gênesis 22, e diz assim, vamos estar lendo alguns versículos. Vejam só, já lemos 3, lá atrás no nascimento. Agora aqui já é a continuação daquela mesma história, só que de uma maneira diferente, onde Deus iria talvez provar o coração de Abraão. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Depois dessas coisas, outras coisas aconteceram num determinado tempo. Pois Deus, Abraão aprova e lhe disse: Abraão, ele lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. 3. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. 4. Ao 3º dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha de holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Próximo. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. Próximo. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. Próximo. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou, e o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhes faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho,
o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E por último, e pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte o Senhor se proverá. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor. Agora nós vamos estar discorrendo sobre essa maravilhosa passagem. Eu creio que aqui várias vezes eu já ouvi, várias vezes aqui também os irmãos já devem ter ouvido de várias outras pessoas, ou através de áudios, ou em outra igreja, ou até através de um outro irmão. Mas o que há de interessante aqui, meus amados, é como eu havia falado, é comentar, é confiar, é ter a certeza naquilo que o Senhor tem prometido na sua vida. Se você pede algo ao Senhor, você pede, quem é que tem que dar? É Ele. Quem é que vai analisar a necessidade? É Ele. Quem é que vai demonstrar o amor que tem pela sua vida verdadeiramente? É Ele. Mas muitas vezes há necessidade, de nos provar para que nós possamos estar se preparando para receber a bênção do Senhor. E nessa passagem aqui não foi diferente disso, meus amados. Vejam só como o nosso Deus, Ele é tão maravilhoso, que aqui no versículo 2, olha o que Ele fala para Abraão: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto. É difícil entender, né? Porque lá no capítulo anterior nós lemos o quê? Que era o filho da promessa que Deus tinha dado a Abraão, como a bênção dos céus. No 100º ano de Abraão, algo que estava no coração de Abraão e que foi até o coração de Deus. Era uma bênção que, se nós formos analisar hoje, será que você teria condições de estar cumprindo com com esse pedido do Senhor? Olha, Abraão, toma o teu único filho, aquele quem tu tanto amas, e me oferece em holocausto. Abraão, ele não titubeou, não questionou. Logicamente que o coração dele ficou abatido, porque era o filho que ele amava muito. Logicamente que ele ficou surpreso, mas nem por isso ele deixou de fazer aquilo que o Senhor tinha pedido para ele, ordenado para ele, e que muitas vezes o Senhor pede, o Senhor ordena algumas coisas para nós, que, se a gente for analisar, são coisas fáceis, de se cumprir, e muitas vezes nós fazemos damos tantas voltas e não conseguimos cumprir. Muitas vezes acontece. Às vezes nós estamos no nosso lar, no nosso aconchego do lar, nas madrugadas. Aí chega ali 3 horas da manhã, aquele sono gostoso, tão maravilhoso, você está cansado do trabalho, das suas obrigações do dia a dia. Aí 3 horas da manhã, de repente você desperta. Aí você já pensa, poxa, mas está tão gostoso esse sonho, mas por que eu fui acordar? O que está acontecendo? Aí você de repente se lembra, olha, mas é o Senhor que quer falar comigo.
Você lembrou, você acordou. Mas em o que nós fazemos? Às vezes, não em todas as vezes, colocamos empecilhos, colocamos dificuldades. Por quê? Para falar com Deus, nós temos que, no mínimo, se levantar, ir para um local isolado. Muitas vezes nós estamos com a esposa com o esposo. Não, eu quero estar isolado. Mas esse isolamento requer o quê? Um certo esforço, que é praticamente mínimo. Eu tenho que me levantar, eu tenho que ir até um outro compartimento para falar com o Senhor. Olha só que difícil isso, né? Que dificuldade de atender isto que o Senhor nos despertou para falar conosco às 3 horas da manhã. E nós, muitas vezes, não atendemos. E aquilo que o Senhor tinha que nos falar, para falar o meu coração, o teu coração, Ele poderia muito bem falar ali, você deitado. Mas Ele queria que você fizesse um esforçozinho. Coisa pouca, coisa mínima, até mesmo se ajoelhar. Aí você de repente vai falar: olha, é o Senhor falando comigo. É o Senhor falando comigo. Eu vou me levantar e vou lá para a sala. Eu vou falar com o Senhor. Aí começa a pensar, mas está um pouco frio. Pensa daqui, pensa dali. Vou ter que tirar o cobertor. Só que nessa de tirar o cobertor, o frio apareceu. E o coração já não estava mais radiante. E ele falou: mais tarde eu vou. Ah, mais tarde eu vou. O Senhor me despertou, quem sabe Ele não vai me despertar. Já esfriou. Então daqui um pouco eu vou. Esse daqui um pouco, amanhece o dia e você não falou com o Pai. Amanhece o dia e nós não tivemos aquele encontro com o Pai. Olha só que dificuldade. Não aconteceu isso com Abraão e eu espero que não aconteça conosco, para a glória de Deus. Quando ele falar para nós: olha, meu filho, eu quero falar contigo. Fale para ele: eis-me aqui, Senhor. O que tu queres comigo? Eu tenho certeza que Deus vai te mostrar, vai te falar o que Ele quer contigo. E as bênçãos estarão preparadas lá adiante. E é justamente lá adiante que Deus proverá. Aleluias! Deus proverá. Não sei o que foi. Tinha alguém doente? Você queria que ele fosse curado? Deus já proveu? Aleluias! Glorifique o nome do Senhor. Se ainda não aconteceu, Deus proverá no tempo dele, para a honra e glória do Senhor. Aleluias! Então, se levantou Abraão pela manhã de madrugada. Olha só, acabei de falar. Se levantou Abraão pela manhã de madrugada, naquele frio. Imagine, né? Vamos aqui colocar um cenário nisso tudo, igual nós estávamos lá na nossa casa deitado. De repente estava frio. Aqui Abraão não se incomodou. Era de madrugada. O que estava acontecendo? Estava frio, estava quente? O que estava acontecendo? Não sei. Mas Abraão não quis saber. Ele se levantou e ele falou: não, eu vou fazer aquilo que o Senhor me ordenou. Mesmo com o coração sofrendo, mesmo com o coração abatido, ele não deixou de fazer aquilo que o Senhor o ordenara. Aí seguindo mais adiante, porque aqui foi uma preparação. Abraão chamou seu filho, Abraão chamou os 2 moços, Abraão preparou a lenha, cortou a lenha para o holocausto, preparou tudo. Vamos ter que partir. Nós vimos que aqui já era o terceiro, era o terceiro dia, né? Para se concretizar era o terceiro dia. Hoje nós estamos falando no 4º dia, para o final do ano, para que se realize
o milagre do Senhor na sua vida e na minha vida. Aqui nós tínhamos que não finalizou ainda o ano da colheita. Aleluias! O que você tem plantado, você vai colher. Aleluias! Não terminou ainda. Não findou o ano ainda. Eu vou colher. Você também vai colher. E tudo isso é para a honra e glória dele. Aleluia, Jesus. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Isso aí ele já tinha caminhado, né? Subidas e mais subidas. Aquelas terras, né? Cheias de pedras, muitas areias, muitas dificuldades. Estava ali o jumento, estava ali o filho do Abraão, estava ali os dois moços, todos perguntando, inclusive o filho do Abraão, inclusive o seu filho, mas pai, aqui está a lenha, né? Olha só, pai, eu não estou entendendo, mas onde está o que é mais necessário? Onde está o que é mais necessário, pai? Porque o filho de Isaque vivia com Abraão, ele sabia o que iria acontecer lá em cima, teria que acontecer lá em cima, era um holocausto. O pai estava indo para preparar um altar para um sacrifício, mas o filho não estava entendendo. Pai, a lenha está aqui, está tudo bem feito, está tudo, né, preparadinho, mas e o sacrifício, pai? E Abraão, no meio da caminhada, responde ao seu filho: Deus proverá, meu filho. Deus proverá, meu filho. Ele está falando comigo e contigo nesta noite. Ele proverá. Ele proverá. Ele proverá. Aleluias. Não importa o que o homem faça. Não importa o que aconteça, se ele falou que ele vai fazer, ele vai fazer. Basta que você creia, basta que você confie, e o nome dele será glorificado e exaltado através da tua vida, em nome de Jesus. Aleluias. Deus, ele é capaz. Aqui, Isaque estava levando a lenha. O Isaque estava levando a lenha. Ele até perguntou: filho, leva a lenha e nós vamos subir. Lá nas despedidas dos dois, o Isaque perguntou: pai, mas vai subir todo mundo junto? Falou: não, os dois vão ficar aqui, vai ficar o jumento, só vai subir nós dois. Só vai subir nós dois. E os moços falaram: poxa, mas por que nós não vamos? Não, vocês ficarão aqui. Nós vamos subir. Nós vamos fazer o sacrifício. E nós haveremos de voltar. Por mais dolorido que esteja, que tenha sido aquilo ali para o Abraão, no coração dele ele tinha certeza que o Deus da provisão iria abençoá-lo novamente em nome de Jesus. Por isso que ele tinha convicção e certeza: Deus proverá e nós haveremos de voltar. Aguardem por aqui que nós haveremos de voltar. Aguardem que vai acontecer. Em nome de Jesus. E continuou. Disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque seu filho e deitou sobre o altar em cima da lenha. Imaginem só como estava
o coração de Abraão diante daquele cenário todo. Tudo acontecendo desde o momento em que Deus havia ordenado, ali havia falado com ele. Mas imagine passando por esse processo, né? Passando por tudo isto. É complicado, é difícil. E muitas vezes nós passamos em nossas vidas por alguns processos doloridos, né? Nós passamos por algumas dificuldades que muitas vezes nós olhamos para os céus e falamos: Deus, eu não vou aguentar, eu não estou suportando esta dor. Aí Deus fala ao nosso coração: vai, suporta, porque eu sou contigo. Eu não sei como tem sido a sua trajetória. Às vezes você pode ter falado com o Senhor, apresentando algo não somente para a sua vida, mas para a vida de um ente seu, de um ente querido, de um esposo, de uma esposa, de um filho, de um neto. Muitas vezes você tem apresentado ao Senhor, e isso aí tem dolorido. Você tem passado por dores. E muitas vezes nós não entendemos. Mas tudo isso, meus amados, é para a honra e glória dele. Tudo isso é para a honra e glória do nosso Deus, do nosso Pai. Porque ele sabe o momento que nós precisamos da alegria. A força é dele. A alegria é dele. Mas diz a palavra do Senhor que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. E ele, meus amados, está alegre com a tua vida nesta noite. Por isso você vai sair daqui deste lugar fortalecido nele, fortalecido naquilo que ele tem preparado para a tua vida. Tenha convicção que vai chegar a madrugada. Logo adiante vai chegar a madrugada. Aí vão se faltar somente 3 dias para que a tua bênção chegue a você. Se é que não vai chegar agora, se é que não já chegou, está preparada para você regozijar na presença de Deus. Porque ele é o Deus que surpreende. Ele é um Deus que surpreende. Ah, Senhor, se eu fosse falar do que o Senhor fez no transcorrer desse ano, foram tantas coisas que o Senhor fez na minha vida. A minha esposa já falou, a pastora já falou algumas coisas, que Deus, ele tem abençoado a nossa casa, ele tem abençoado a nossa família. Tudo aquilo que eu tenho apresentado ao Senhor tem se realizado. Mas nós temos que muitas vezes adotar algumas providências. Será que é carregar a lenha, né? Será que nós precisamos ter que carregar um pouco da lenha para que a bênção se realize em nossas vidas? Eu não sei qual é a lenha que você precisa carregar, qual é o tempo que você tem que passar carregando o peso, mas o Senhor vai te ajudar, o Senhor vai estar contigo, e Deus proverá, aleluias. Esse Deus é maravilhoso. Nós não podemos nos cansar de glorificar o nome dele. Aí lá, já nos finalmente, o Senhor disse, então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhes faça mal,
porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Olha só o que estava passando Abraão. A providência dos céus. Ele não sabia em que momento iria acontecer, mas ele tinha certeza que iria acontecer. Aleluias! Ele tinha certeza no seu coração. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres no mato. E foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Você pode dar um glória a Deus? Aleluias! Em lugar de seu filho. Deus, Ele vai usar o médico para operar o milagre. Deus, Ele vai usar o juiz para mover as causas em teu favor. Deus, Ele vai mover as águas para que o nome dEle seja glorificado e exaltado através da tua vida. Se houver necessidade de parar o tempo, Ele para. Se houver necessidade, Ele vai agir para que você seja abençoado em nome de Jesus. 3 dias, amados. Nesta madrugada, já começa a acontecer o milagre na tua casa. Já começa a acontecer o milagre no teu lar, para que o nome dele continue sendo exaltado. O último versículo da palavra, versículo 14: e chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Deus, Ele é infinitamente maravilhoso. É um Deus que cura, é um Deus que liberta, é um Deus que salva, é um Deus que faz acontecer tudo para que você possa receber a bênção dos céus. Você vai sair daqui nesta noite alegre, regozijando naquilo que o Senhor tem falado ao teu coração. Isaías 55, capítulo 55, versículo 12. E com alegria saireis e em paz sereis guiados. Olha só que maravilha. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Olha o que acontece. Os montes e os outeiros romperão cânticos diante de vós. Aleluias! E todas as árvores do campo baterão palmas. Aleluias! Aleluia, Jesus! Esse é o Deus que nós servimos. Com alegria saireis, com alegria saireis, e em paz sereis guiados. Amém, amados? Quero convidar aqui os amados adoradores. Aleluias. Essa provisão de Deus é uma característica dele. A provisão é uma característica dele. E essa característica de provisão está acontecendo na minha vida e na tua vida nesta noite. Aleluias! E as providências de Deus não depende de mim, não depende de você.
mas Ele quer que você confie nele. Ele quer que você confie nele. E se você confia nele, deixa Ele operar no teu coração. Deixa Ele operar. Feche seus olhos e adore o nome santo do Senhor. Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e me oferecerá recompensada, e o meu Deus não falha. Aleluia. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e me oferecerá recompensada, e o meu Deus não falha. Ele não falha, não. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, e então Deus proverá. Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Quando azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar, Deus proverá. Deus proverá. Mesmo o cego me faz enxergar, mesmo o falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá. Quando a azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar, Deus proverá. Deus proverá. Mesmo o cego me faz enxergar, mesmo o falho me faz andar sobre as águas. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, e então Deus proverá. Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá. Deus proverá. Não vivo, eu vivo. Olho para o alto, então Deus proverá. Deus proverá. Quando a azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar, Deus proverá. Deus proverá. Mesmo o cego me faz enxergar, mesmo o falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá. Quando a azeite e a farinha faltar, Deus proverá. Deus proverá. Mesmo o cego me faz enxergar, mesmo o falho me faz
do Senhor está na tua presença, Pai. Oh Deus, nós cremos no Deus que tudo pode. Nós cremos num Deus que transforma vidas. Nós cremos num Deus que sara, que cura, que liberta. Aleluias! O Deus da provisão está aqui neste lugar. O Deus da provisão está aqui neste lugar. Que você possa contemplar no seu coração e deixa que Ele venha fazer a obra no seu tempo. Que o nome dEle seja exaltado e glorificado. Aleluia! Deus proverá quando a gente faria faltar, quando a minha força se esgotar. Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Refrão. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. E então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Continue com a sua mão no seu coração. Deus, nós te agradecemos, Senhor, por este momento na tua presença, Pai. Oh Deus, eu creio que tu já tens operado as tuas maravilhas sobre as nossas vidas, Pai. Tu és um Deus de provisão, um Deus de milagre, um Deus que faz acontecer, onde para nós, para os nossos olhos, seriam limitados, Pai. Mas que cada um dos teus filhos aqui nesta noite, aquele que está presente, aquele que está ausente, aquele que está assistindo, Pai, na sua casa, no seu trabalho, onde ele estiver, que tu venhas operar as tuas maravilhas, Pai. Muito obrigado pelo teu agir aqui nesta noite, pela maneira como tu tens falado ao nosso coração, Pai. É um Deus de milagre, é um Deus da provisão. Muito obrigado, Deus. Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos decretar e concretizar, acreditando que o milagre irá acontecer até o final deste ano, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. E que as palmas louvam o nosso Deus e nosso Pai. Muito obrigado, Senhor, que nós possamos ir para o nosso lar, para nossas casas, em paz e em segurança, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém. Dê um abraço no seu irmão, na sua irmã, e vamos para a nossa casa.